Pois é, tio Cássio aqui está com uma notícia importante, que todos nós que dirigimos veículos automotores precisamos saber que a partir desse ano só podem circular carros equipados com extintores de incêndio com a carga de pó chamada ABC. Esta é uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. O extintor de incêndio de pó químico tipo BC equipou os carros fabricados até 2004. Já os carros lançados a partir de 2005 vieram com extintores de incêndio de pó químico tipo ABC. Portanto, os proprietários de veículos automotores fabricados antes, até 2004, devem ter os extintores regularizados. Fique atento às recomendações do especialista. Estou aqui com o aspirante Reis, né, que é oficial do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Bom dia, tudo bom, querido? Bom dia, tudo jóia. Eu estava conversando com um aspirante ali nos bastidores, né? Eu tenho saudade do meu tempo. Pelo cabelo branco já faz tempo isso, no século passado, mas eu fui aspirante do Exército. E quando eu vejo um aspirante oficial, eu fico assim, que saudosismo, porque é muita responsabilidade, né? Eles são jovens, normalmente os aspirantes são jovens, como o aspirante Reis, mas já com muita responsabilidade, como essa, né? De orientar aqui, como um profissional do Corpo de Bombeiros, orientar com relação à segurança. Aspirante Reis, essa mudança do CONTRAN, ela atinge veículos até 2004. 2004. A partir de 2005. Isso. Então, o que acontece? Todo mundo que tem um carro 2005 já tem que começar a conferir o extintor de incêndio, não é isso? Sim, os carros fabricados até 2004, eles vêm com a carga BC. A partir de 2005 já vieram com a carga ABC. Só que o motorista ele tem que ficar muito atento, porque esse extintor ele tem um prazo de validade de 5 anos. Ainda que ele tenha esse carro com a carga ABC, pode ser que o carro dele lá esteja com o extintor com prazo de validade vencido. Então ele tem que ficar atento também para se enquadrar dentro da lei. Então vamos fazer as contas aqui. Se a carga é 5 anos, nós estamos em 2015, então quem tem carro antes de 2010 já tem que ficar esperto. Se não trocou... Isso, se não trocou já está errado, já está assumindo esse risco aí de estar fora da lei. Mas mesmo que não tenha usado, porque a maioria nunca usou aquele extintor, assim, tem problema? Sim, tem problema, porque esse é um extintor que ele tem que ser trocado, ele é um extintor descartável. Saiu do prazo, o motorista tem que trocar devido a critérios técnicos de embalagem, do gatilho. Isso aí é recomendado pelo fabricante, realmente tem que ser feita a troca. Uhum. Agora, o Detran, quando ele vai vistoriar os veículos, ele tem que olhar isso, né? O Detran tem que olhar, e principalmente blitz, quando a polícia militar para o motorista na blitz, certamente ele vai olhar esse critério do extintor para o motorista estar ali mais seguro, é uma questão para ele. Ele tem que ficar seguro quanto ao carro dele. Sim. Agora, esse negócio de BC, eu confesso, quando saiu notícia, eu já fiquei preocupado. Embora meu carro seja posterior a 2005 e até posterior a 2010, porque pelos nossos cálculos aqui, carros até 2010 já tem que olhar também. Já né? Não é só 2005, até 2010. Porque mesmo tendo sido fabricado a partir de 2005, como o prazo de validade são 5 anos, então tem que olhar. Sim. Eu corri lá no carro, né? Inclusive é difícil aqui. Deixa eu pegar o extintor. Sim. Esse negócio do extintor é difícil, né? Quando chega a certa idade, a gente tem um músculo aqui, o pânceps, né? Que atrapalha baixar. Mas eu tô conseguindo baixar. Aí eu peguei o carro, né? O negócio, tirei assim e olhei, né? Que tem uma travinha e olhei. Eu fiquei procurando onde que acha o negócio da ABC. E olha, eu consegui, mas é difícil. Onde que vê se é ABC? Olha, aspirante? É até importante que a gente explicar para o telespectador em relação ao extintor. Tá bem descrito aqui, ó. Nessa parte de baixo do extintor, a gente tem o extintor e tem a classe de incêndio dele aqui, ó. Vamos começar pela classe A. A classe A, ela se refere aos sólidos combustíveis, como madeira, papel, tecido. A classe B, ela se refere aos líquidos inflamáveis. A gasolina do carro é um tipo de líquido inflamável. E a classe C, que são equipamentos elétricos energizados, que o carro também tem seus componentes elétricos, que faz parte aqui do que o nosso novo extintor tá abarcando, né? O que ele é capaz de apagar. É o novo. Sim. Aí a grande novidade entre o extintor e outro é o seguinte, o antigo, ele só se responsabilizava ali pelas classes BC, os líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos energizados. Agora nós atendemos também a classe A, que são os sólidos combustíveis. Por exemplo, o tecido do nosso carro, o estofado do nosso carro, ele é um tipo de combustível sólido inflamável. Então esse novo extintor ele tem uma eficiência maior. Se o incêndio sai do motor e vai para o carro, ele consegue atender também esse tipo de incêndio. Então esse aqui, vou passar para o senhor, Reis. Chamar o Rei de senhor, ele é bem mais novo que eu, mas ele é um oficial. Esse aqui é o antigo. Esse é o BC, esse é o antigo. Então ele pega então é A, B, C, quer dizer, esse aqui pega as duas últimas categorias. Sim. Líquido, como é que é? Líquidos? O primeiro, né? A.
que são sólidos combustíveis, por exemplo, madeira, papel e tecido. O B são os líquidos inflamáveis, a gasolina do nosso carro. E o C, que são os equipamentos elétricos energizados. E esse aí não pega só esse aqui então, o ar? Sim, só não pega o ar. Por isso que a eficiência do novo extintor é maior. Se o incêndio se espalha para dentro do carro, a gente consegue combater ali o princípio do incêndio com esse novo extintor. Ah, isso você falou aí do princípio do incêndio. Eu não sei se quem está em casa chegou a ver, mas tem um vídeo que ficou viral na internet de uma repórter. E repórter é uma benção, né? Porque o repórter vai entrevistar e fica fazendo pergunta. E eu vi a matéria que está num vídeo do YouTube, de uma repórter entrevistando um bombeiro, né? Do Corpo Bombeiro, não foi de Minas, foi de um estado aqui da federação, sobre o novo extintor. Sim. E aí eles foram fazer o teste do extintor para mostrar a ineficácia desse extintor antigo e a eficácia desse. E colocaram o fogo no veículo, foi no tecido, né? Sim, foi no estofado. No estofado, quer dizer, no estofado esse antigo não tem tanta eficiência. Não. Tem que ser esse. Tem que ser. Aí fizeram o quê? Botaram no estofado e julgaram esse extintor e não deu certo. A ideia era o quê? Imediatamente usar esse aqui, porque ele é eficiente para estofado, para apagar. Só que o vídeo mostra o quê? Que a moça ficou explicando como é que tirava o lacre e tudo, o fogo se alastrou. E aí, tentando usar esse, não deu certo. Por que não deu certo, É porque o incêndio ele tem uma evolução, né? A gente fala que existe o triângulo do fogo. É o combustível, no caso ali foi o estofado, o comburente, que é o oxigênio, e o agente ígneo, que é a fonte de calor. Quanto mais oxigênio tiver ali para alimentar aquele fogo vai evoluindo e ele já deixa de ser um princípio de incêndio. Ali já era um incêndio generalizado. Aí o extintor realmente é ineficaz. A gente vê muito na rua, algumas ocorrências que a gente atende pelo Corpo de Bombeiros, um carro começa a pegar fogo pelo motor, o fogo já está se alastrando e o motorista começa a parar muitos carros para pegar o extintor dos outros. As pessoas são voluntariosas, nesse caso, começa a emprestar o extintor, mas não apaga, não tem jeito. O extintor é para princípio de incêndio. O que a gente viu no vídeo ali é o que realmente não pode acontecer. Aquele tipo de incêndio já não adianta mais combater com o extintor. Aí tem que chamar o bombeiro. Aí tem que chamar o 193. 193, então é bom todos se lembrarem do número. Então, olha a orientação que o Rei está dando aqui, o aspirante Rei está dando aqui, é muito importante, então. O extintor, ele tem que ser usado para princípio de incêndio. Princípio de incêndio. Não adianta o incêndio estabelecido, não adianta você... Não, aí liga para o bombeiro, sai do veículo, não é isso? Sim, sai do veículo. Não fica tentando... A pessoa ela tem que ser realmente instruída. É muito importante que nas autoescolas as pessoas já sejam instruídas de como é que a gente usa o extintor. Porque não adianta o motorista também ter o extintor e ele não saber nem onde fica dentro do carro dele. E muita gente não sabe. Então você vai me orientar aqui. Meu carro, o extintor fica aqui, né? Estou lá dirigindo e alguém começa a buzinar. Seu carro está com algum problema, está saindo fumaça e tudo. Eu paro o carro e vejo uma labareda. Sim. O que eu devo fazer então? Primeira coisa. O senhor vai tirar o lacre que tem do próprio extintor, que agarra ele ao carro. Geralmente ele tem uma presilha. Isso. Geralmente ele tem uma presilha. Aí eu tiro o lacre aí o senhor tira e puxo. Sim, aí o senhor desce do carro com o extintor na mão. Ele vai estar nessa condição, ele vai estar travado com esse lacre vermelho aqui, ó. Então só um minutinho, mostra pra nossa, que câmera mostra? Aqui, ó, tá mostrando ali, essa câmera do meio, ó. Esse lacre vermelho é a trava de segurança do gatilho do extintor. O motorista, só basta ele girar esse lacre vermelho com essa presilha que ela destrava. É um plásticozinho muito frágil. É um plástico frágil, justamente para pessoa, qualquer pessoa consegue rodar e destravar esse plástico vermelho aqui. E o acionamento se dá por esse gatilho. Nessa posição, o motorista segura e aperta. Só que tem alguns detalhes importantes. O motorista ele nunca pode se desesperar ao ponto de abrir o capô de forma repentina. Não pode abrir de uma vez, porque aquela questão do triângulo do fogo que eu falei para o senhor, na hora que a gente abre o capô, a gente vai estar fornecendo oxigênio para o fogo e o fogo vai aumentar. O que pode acontecer? Pode vir para cima do motorista. Além de piorar e já não ser mais aquele princípio de incêndio que a gente conversou, né? Aí o que acontece? Nesse caso, o motorista ele tem que abrir um pouco do capô e tentar identificar onde está o foco desse incêndio. Onde está o foco, onde está começando a sair a labareda. O início, o ponto de começo ali daquele incêndio mesmo. E com o extintor já destravado, ele vai dirigir o pó, porque esse é um extintor de pó, ali na base do fogo, onde começou o fogo. Se tiver no princípio de incêndio, certamente ele vai conseguir combater. Mas se ele fizer a abertura do capô de forma repentina, vai ter oxigênio, vai ter oxigênio, vai alastrar o fogo e aí já não vai ser mais possível ele combater por conta própria.
E não adianta chamar o motorista do lado, que não vai ter jeito porque mesmo. vão ser mais extintores, mas você é ineficiente. Sim. Aí vai ter que ser o corpo bombeiro mesmo, com Sim, água vai. e todo um processo. Vai. Né? O Aspirante Reis, tem um telespectador na linha, o Joaquim, Sim. que tem uma pergunta pra gente. Ô Joaquim, bom dia. Tudo bom? Bom dia, doutor Castro, tudo bem? Beleza. Você tem uma pergunta, tem uma observação a fazer, Joaquim? Eu tô uma pergunta, tá faltando extintor agora aqui em Minas Gerais? É verdade. O Aspirante Reis, o que o Joaquim falou é interessante, porque parece que está tendo falta, não é isso, Joaquim? Tá faltando aqui em Caratinga, não tá tendo extintor. Isso, é verdade. E várias cidades. E como é que faz, Aspirante Reis? Porque a determinação do CONTRAN vai multar as pessoas que não têm o extintor? Como é que está a situação? Olha, é uma questão mercadológica. Como a procura está muito alta, está tendo muita compra e está faltando no mercado realmente. Só que o CONTRAN ele estendeu esse prazo. Esse prazo seria até o dia 1º de janeiro, estendeu por mais 90 dias justamente pela falta de extintores no mercado. Então o senhor que ligou aqui para a gente, ele deve continuar procurando, não deve parar de procurar só porque prorrogou esse prazo, não. Enquanto isso, ainda está valendo aquela antiga lei. Mas acabou essa prorrogação dos 90 dias, já tem que estar adaptado. Foi uma prorrogação devido ao mercado mesmo, a gente está em falta desse extintor. Então foi um aumento na demanda, não é isso? Foi um aumento na demanda. Joaquim, respondeu a tua pergunta, Joaquim? Muito bem, pastor. Pastor Castro, muito obrigado, viu? Joia, que Deus te abençoe em Caratinga. Joia, muito obrigado. Nada. Pois é, essa questão então, do aumento da demanda, né? Esse aumento da demanda foi um aumento muito repentino, muito intensivo. O que mostra que, na parte do longo prazo, a maioria dos condutores não se preocupa com isso, né, aspirante? Alguns condutores não se atentam porque é um detalhe, é coisa que mexe no bolso ali do brasileiro. O brasileiro já não quer muito trabalhar, né? Ele já não quer trocar o extintor, ele acha que é besteira. O brasileiro não tem um instinto preventivo. Isso é muito grave na nossa sociedade. É importante, esse extintor veio para melhorar, ele não veio para tirar o dinheiro da pessoa. E o mais importante de tudo é que esse extintor tem até um prazo de validade maior do que o outro. O outro é um prazo de validade de 1 ano. Esse tem um prazo de validade de 5 anos. Então ele compra uma vez, ele vai ficar 5 anos com esse extintor só depois que ele vai precisar comprar outro. E o que o senhor está falando é economia, desculpa a expressão, uma economia porca também, né? Você economizar um extintor de incêndio. Exatamente. Não é caro isso, né? É uma segurança a mais para quem está dirigindo, para o próprio patrimônio da pessoa. Um fogo no carro também não é uma questão que vai destruir só o carro da pessoa, é muito perigoso para quem está em volta também. Às vezes a pessoa se desespera, está com uma criança dentro do carro. É importante colocar na cabeça de todo mundo, tem que prevenir. A melhor forma que tem de evitar acidente é fazendo a prevenção, é sabendo utilizar o extintor, é ficando atento com a validade, saber se ele está cheio, saber se ele está vazio, saber como é que está. Falar em cheio e vazio, só mostra aqui no marcador como é que tem que olhar isso aí, porque às vezes está dentro do prazo de validade, mas pode ter perda, né? Pode ter perda sim. O que acontece? A gente tem um ponteiro aqui, o vermelho vai indicar que está vazio e o verde vai indicar que ele está cheio. É fácil perceber, até porque está escrito nesse reloginho que a gente tem aqui dentro do visor. Certo. A pessoa vai olhar, vai perceber, ó, tá cheio ou tá vazio. Acontece também da pessoa comprar extintor vazio por questões de má fé. Tá. Então é importante o consumidor olhar. Tem que olhar. Sim, é importante o consumidor olhar e ver, não, só vou comprar se tiver no verdinho aqui. Então na hora da compra, porque com essa questão do mercado tem isso, né? Tem gente que se aproveita da demanda, né, aquecida, e começa a fazer plano B aí. Tudo. Então, quando esse condutor nosso que está querendo trocar o extintor, que não está conseguindo, tem que tomar cuidado, não pode ir tem que na economia informal. O que ele tem que olhar? Me dá aí algumas dicas. Selo de metro, tem isso tudo, né? Isso que a gente já falou. Tem que olhar se ele está com esse plástico aqui, que é o lacre? Com o lacre intacto, não pode estar violado. Ele vai olhar se está cheio. A carga. Vai olhar a carga, vai olhar o indicador. Vai olhar se atende a especificação ABC. Que é aqui embaixo. Que é aqui embaixo, onde ele vai olhar os materiais aqui que ele combate. Esse ABC quando eu fui. Pois é. O negócio todo tamanho aqui embaixo, eu não tinha reparado para isso. A validade. Onde que tem a validade? A validade. Nesse caso aqui, 1º semestre de 2020, é um extintor recém-comprado. Tá, nós somos 2015, então não vai durar a beça. Esse que é recém-comprado. E o selo do Inmetro. É muito importante que o fabricante seja credenciado pelo Inmetro para a gente ter um produto íntegro, pronto para ser utilizado quando a gente precisar. O selo do Inmetro, selo olha do que Inmetro legal. Também. Tem uma pergunta, o Aspirante Reis, que é interessante. Eu tirei o lacre,
por exemplo, né, tem uma fumaça no carro, eu tirei o lacre e fiz aquilo que o senhor orientou. Sim. Vou para a base do negócio e dei só uma como é que fala, esguichada? Uma esguichada. Uma esguichada, né? Fiz um. Eu posso, então, depois de ter feito isso, eu posso guardar de novo o extintor e usar outra vez? De forma alguma. Ele é reutilizável? Esse extintor, ele é descartável, diferente do outro que era recarregável. É devido aos compostos dele. Esse extintor aqui, ele é à base de amônia. Ele tem compostos de amônia. O outro era de bicarbonato de sódio. Em função da reação da amônia com o próprio rótulo, com a própria embalagem aqui de metal, a gente não pode utilizar ele, como um extintor recarregável. Usou uma vez... Que seja um jatinho... Usou uma vez, vai aonde o senhor comprou, entrega, porque ele é reciclável também. Mas aí é a empresa... Aí é a empresa que é responsável por isso. Mas quando acabar, tem que comprar outro. Então não adianta ficar com miséria também, não. Vou só economizar um pouquinho aqui, depois eu vou usar de novo. Não, se for para usar, tem que usar direito, até mesmo para um combate efetivo. Agora, eu já vi pessoas usando isso aí para brincadeira. Sim. Sabe? Qual que é o perigo de um jato desse produto aí pegar no olho da pessoa? Assim, pode causar que tipo de lesão? Não é recomendável aplicar principalmente no olho. Não é um produto tóxico, mas ele não deve ser aplicado no olho porque ele sai numa velocidade muito alta. O jato é muito alto e pode ocasionar algum tipo de lesão aí que pode até ser permanente mesmo. Mas questão de toxicidade, questão de poluição, questões ambientais, é tranquilo aqui porque a concentração de amônia nele é muito baixa. Mas brincar com ele não é recomendável, até mesmo que a pessoa vai perder um extintor desse, né, que está tão raro no mercado. Exatamente, tem que ter bom senso, né? Tem que ter ele não é feito para isso, né? Exatamente.